O Vonelima aqui joga no lugar do Marcos Leonardo, lembrando que ele tem jogos de suspensão, é o último. Me conta um pouco dessa parada aí do Marcos Leonardo. Então, ele acabou sendo suspenso, porque ele teve uma expulsão direta na última participação dele em jogos pela Conmebol. Então, com isso, ele tem que cumprir os três jogos dessa forma. Então, só vai jogar a partir do 4º jogo. E, no caso, o retorno, né, dessa fase de grupos. Para o lugar dele, não teve esse treino, mas, ao que tudo indica, vai ser o Angulo, até porque o Juan nem viajou. Então, imagina-se que vai ser o Angulo. Ou, se não levou nem ele para a reserva, de repente tira o Angulo e coloca, por exemplo, lá o Goulart também no time. Então, a única alteração que deve ter no time mesmo é a saída do Marcos Leonardo para a entrada de um jogador, que se imagina que pode ser o Angulo, mas pode até ser, talvez, o Goulart. Rodrigo, dá para jogar com o Léo Batistão e o Goulart no mesmo time? Sim, com certeza, desde que o Goulart seja o atacante. O Batistão parece que se achou nessa posição aí de um meia atacante, né, com quase um ponta de lança, e o Goulart não está desempenhando tão bem como se imaginava que ele faria nessa posição. E o Goulart, como um camisa 9, ele tem uma característica muito interessante, física, de cabeceio, de saber fazer um pivô. Eu acho que ele se encaixaria bem como um 9 ali. Flavinho, dá para jogar junto, Batistão e Goulart? Acho que dá, sim. Fecha duas linhas, deixa os dois à frente, quando tem a bola. Então, mas eu acho que até que o Rodrigo, acho que o do Goulart mais na frente, mas eu acho que pela experiência dos dois, eles podem revezar. Sim. Os dois sabem jogar mais adiantado e os dois sabem recuar. Então acho que pode ter um revezamento natural, de acordo com a partida, de acordo com o lance. A experiência deles propicia essa versatilidade no ataque do Santos com os dois jogando de atacante, né? Porque, como você disse, hoje os times jogam com linhas, né? Praticamente o meia está meio que ficando extinto. Então dá para utilizar, sim. Até para um descanso, né? Vamos supor que o Goulart está ali fazendo a meia, fica mais cansado porque tem que correr atrás do volante e tal, ele vai para o ataque e o Batistão vem um pouco mais para trás e faz esse papel também. Eles podem fazer esse revezamento pensando na parte física. Também acho que dá para jogar os dois, sim. E é uma opção melhor do que o Angulo. Precisa ver se fora de casa, né, ele não vai preferir o físico do Angulo, né? Para marcar. O Angulo eu esperava mais desse jogador, esperava um pouco mais. Mas essa função, Léo, essa função dos dois atacantes ali, para marcar, você não tem que ter tanto vigor. Se o cara encostar ali, e são dois jogadores experientes, eles conseguem marcar bem, entendeu? Esse vigor físico é mais para, se você necessita da velocidade, da força do Angulo, mas aí você vai diminuindo a qualidade técnica, né? Porque o Ricardo Goulart, ele tem uma vantagem, é um cara que faz gol, né? O Ricardo Goulart se destacou no Cruzeiro, bicampeão brasileiro, porque ele era exatamente esse meia que fazia gol. Inclusive chegou até uma seleção brasileira. Você viu o futebol dele, é mais ou menos o que está acontecendo no Santos. Ele nunca foi um cara espetacular na habilidade, na técnica, mas era um cara que fazia gol, que chega na área. Então ele pode ser um centroavante, sim.